Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã, essa manhã que já se iniciou, aleluias, já em janeiro, ano de 2025, para a glória de Deus, e agradecendo ao Senhor, porque nós estamos de pé e pela tua misericórdia, nós estamos aqui, estamos de pé, dormimos, levantamos, nós acordamos, porque a tua misericórdia se renovou na minha e na tua vida. Se você está aí vendo esse vídeo, é porque o Senhor renovou a misericórdia dele para com sua vida, para com minha vida, porque eu estou aqui hoje para ministrar mais uma manhã com Deus. E continuando o testemunho, parte 3. E muito feliz com o Senhor, porque até aqui Ele tem ajudado, tem sustentado e vai continuar até o último dia das nossas vidas, porque Ele não nos fez para não nos deixar órfãos, Ele nos fez, Ele nos moldou, Ele nos criou e continuará conosco até o último dia da nossa vida aqui na terra, porque no outro plano Ele continuará sendo nosso Pai. Aleluias. Para aqueles que são cristãos, verdadeiramente que serve ao Senhor, que é amigo dele, há um céu preparado para nós, há uma morada preparada para aqueles que sofreram as perseguições, sofreram os danos aqui, porque aqui é uma escola, aqui é um aprendizado, aqui é uma preparação para a gente encontrar com Ele um dia. E aqui começa mais uma manhã com Deus, temos que ser provados para ser aprovados, e esse manhã com Deus também para mim é uma prova, mas em nome de Jesus eu quero ser aprovada para um dia poder dizer para Ele: eu fiz o que o Senhor me ortogou a fazer. Você está fazendo? Nós já estamos em 2025, está passando rápido e Jesus está às portas, está voltando, olha os sinais. Mas sem muita delonga, eu quero agradecer a todos os inscritos, a todos aqueles que têm se empenhado para que esse canal cresça para a glória de Deus. Cada like seu, cada compartilhamento alcançará mais vidas para o reino do Senhor. Aleluia. E esse é o meu intuito, que o nome do Senhor venha ser espalhado por toda a nação, por todas as nações, que o evangelho de Cristo seja pregado a toda criatura, não só minha parte, mas os ministrantes da palavra do Senhor que estão espalhados por este mundo afora. Nós precisamos estar no prumo que Deus quer, porque Ele é fiel, sempre será fiel. Nós, ainda que nós somos infiéis, Ele sempre será fiel. Então, que nós possamos fazer a vontade dEle. Amém? Terceira parte do meu testemunho, e hoje começo agora um manhã com Deus, que está em João 8, do 32, capítulo 8, versículo 32 ao 36. Aleluias. E eu quero começar orando, para que cada um de vocês que ouvir, fiquem atentos ao que o Espírito diz à igreja, e que nós possamos ser mais obedientes ao Pai, em nome de Jesus. Nós possamos estar mais atentos às coisas do Senhor. Aleluias. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã com Deus que se inicia, eu quero, meu Pai, agradecer por este momento, meu Pai, pelo teu zelo, pelo teu carinho,
por ter estado conosco 2024 como sempre. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor Jesus iria, mas Ele não nos deixaria órfãos, porque Ele enviaria o Consolador, que nos consolaria, que nos mostraria, que nos conduzia e nos convencia do pecado, do juízo, da justiça. E é isso que é a missão do Espírito Santo hoje nesta terra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou grata ao Senhor por ter nos dado o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser conduzidos por Ele. Aleluias! Que nós possamos estar sendo cada dia mais conduzidos por Ele, sendo sensível à tua voz. Ó meu Deus e meu Pai, esta obra não é minha, esta obra é tua. Então, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo da verdade, aonde a minha voz passar, aonde, meu Pai amado, Pai querido, a minha voz alcançar, que os corações estejam contritos, quebrantados, que os corações venham ouvir a tua voz, não a minha voz, mas ouvir a voz do Senhor e ser sensível à voz do Espírito Santo, que falará aos nossos corações, como tem falado, que nós possamos dar ouvido à tua voz, e que se nós não estivermos verdadeiramente na presença, que nós venhamos voltar para a tua presença, porque o Senhor Jesus está voltando para buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ó Espírito Santo, esteja conosco nesta manhã com Deus, como sempre está. Te convido a estar aqui, a fazer parte desta mesa, a fazer parte da minha história, para que através da minha vida almas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Nada é para mim, tudo é para ti, para que o teu nome seja glorificado nesta terra. Em nome de Jesus, aqui começa a parte 3 do meu testemunho. Aleluias, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu dizia no vídeo anterior, como todos já sabem, para quem entender, vai começar do primeiro vídeo para entender o segundo, para entender o terceiro, tem que ser uma sequência. E eu estou aqui contando, resumindo o meu testemunho, a qual já dei em televisões da cidade onde eu nasci. Me chamavam para contar testemunhos nas igrejas. E eu sou feliz por isso, porque foi para isso que eu nasci. Foi para fazer a obra do Senhor, foi para contar os feitos dele. E lembrando, ontem eu e meu esposo conversando, e eu me lembrei da minha infância, de como eu era uma criança, como se dizia, arteira, que fazia muitas artes. Mas o Senhor já tinha um zelo pela minha vida. E eu vejo hoje, por tudo que eu fazia, uma coisa de criança, que poderia ser algo perigoso, mortal. Porque criança tem muito isso, né? De tudo que vê, quer pegar, quer colocar na boca. E eu vejo o zelo do Senhor sobre a minha vida desde a minha infância. Mas eu não entendia, eu não sabia que isso era um zelo dele para que hoje ele guardasse a minha vida, porque ele sabia que hoje eu estaria aqui sentada nesta mesa, sentada na cadeira de frente com esta mesa, de frente a uma câmera, para contar o testemunho do qual ele me ortogou para contar. Deus, ele zela dos teus, como ele zelou da minha vida. Ele zela da tua vida, dos teus filhos, dos teus netos, das tuas netas, da tua parentela, porque o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, e ele não dorme, ele não cochila. Aleluias. Ainda que o inimigo fique de olho em você desde o ventre da tua mãe, mas existem uns olhos como chama de fogo,
que contempla a minha e a tua vida, e deixa que o inimigo permite até que ele faça alguma coisa. Permissão dele, porque nada neste mundo não vai acontecer. Satanás não vai tocar se não for permissão do Senhor, e ele não pode tocar, ele simplesmente tenta, como ele fez com Jó. Aleluia. Mas o Senhor sabe até onde os teus filhos suportam. Então não há luta, não há problema, não há dificuldade a qual o Senhor vai permitir e que nós não suportamos. Porque o Senhor sabe os nossos limites. Aquele que fundou o céu, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez o firmamento, não vai saber como lidar com teus filhos? Nós éramos criatura dele, hoje por adoção somos filhos dele. Então o zelo dele pela nossa vida é muito grande. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo tem um propósito. Tudo nesta vida tem um propósito de Deus. Nada. E como eu disse no vídeo anterior, o inimigo, ele pode até armar alguma coisa, mas ele fica sem entender que no meio desse laço que ele faz, o Senhor vem, desfaz o laço e faz a obra dele se concretizar, e o inimigo fica confuso. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas ele confunde o inimigo e ele fica sem entender como é que ele fez isso. Como que se escapou disso. O nosso Deus é inexplicável. O nosso Deus não tem explicação, irmãos. E não é para ser explicado, porque senão ele não seria Deus. Aleluias. E o que eu quero relatar hoje foi sobre a reverência. Reverência que tinha lá. E hoje nós não queremos reverenciar a Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. E eu saí do centro e fiquei fora, né? E automaticamente as coisas foram acontecendo. O inimigo foi tomando posse, foi dando espaço, foi tendo espaço, porque eu nasci num berço assim. E assim como o pai de santo e a mãe de santo dizia, eu fui mãe, como eu já disse no vídeo anterior. Eu fui mãe, realmente, mãe solteira. Hoje eu sou mãe de 3 filhos ao todo e uma neta, como eu já disse no primeiro vídeo. Mas tudo para a glória do nome do Senhor. Foi permissão do Pai e todos os meus filhos. São bênção do Senhor, são herança para a minha vida. E eu sou grata a Deus por eles. E como a gente nasce num berço espírita, então o que você aprende, você continua dando continuidade. Mas dentro de mim havia algo que eu não concordava muito, mas por medo, por estar no espiritismo, eu achava que eu tinha que estar ali, que eu tinha que fazer, que cumprir as ordens. Mudamos de uma casa para outra. A minha mãe conheceu um outro centro espírita, e ali foi o penúltimo que eu passei. Aleluias. E nesse centro, ali comecei a desenvolver, já estava bem desenvolvida, já tinha vindo mais no mundo da Umbanda, tem as falas. Então eu vim já recebendo outros no corpo, e ali eu já abria, resumindo, eu já abria terreiro, eu já abria como se abre o culto hoje na igreja. Ali eu fazia, mas reverenciando a um Deus. E ali eu já abria, quando faltava o pai de santo, o grandão, eu já estava ali já preparada para ser a mãe pequena, que é aquela que quando o pai de santo não está, ela abre, ela começa até que ele chegue. Se ele não chegar, ela dá continuidade aos trabalhos. E ali eu aprendi mais uma coisa.
Eu aprendi a ser mais reverente ainda. Foi lá que eu aprendi que todos têm que reverenciar mesmo. É lá que eu aprendi que a oração é a chave da vitória. Sem conhecer o Evangelho, mas tinha uma igreja de frente a este terreiro de Umbanda. E eles falavam para mim assim, para mim e para minha mãe: vocês não vão lá, porque esse povo é macumbeiro, esse povo faz feitiço. Meia-noite você pode olhar, eles estão ali queimando papéis, fazendo uma fogueira ali dentro. Eles ficam de lá olhando o que os crentes estão fazendo. E era uma igreja universal do reino de Deus. Mas aonde fala da palavra do Senhor, o Senhor está. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que está com Cristo, não interessa a denominação. O que importa é que o nome do Senhor está sendo glorificado. E quando o nome do Senhor está sendo glorificado, não importa quem você é. O Senhor, Ele faz presente no meio dos teus. Não é placa de ministério, tanto que a placa fica do lado de fora, mas é a sua comunhão com Deus. E ali, eles queimavam os papéis. Hoje eu sei que é os pedidos de oração. E eles oravam, e eles clamavam, e eles abriam as mãos. E os inimigos ali, os demônios ficavam afoitos. Porque eles orando e eles tentando lá fazer que os inimigos vinham, que os demônios vinham e não conseguia. Todo crente tinha um valor, muito valor como tem hoje. E eles ficavam perturbados com essa igreja. Até que chega um dia que eles invocavam o demônio, mas eles não desciam lá, sabe por quê? Porque toda vez que eles invocavam, os demônios não desciam. Os orixás não desciam. Porque a oração dos crentes não deixou mais com que eles descessem naquele lugar. Fechando aquele lugar, eles foram para um outro bairro, a qual o bairro onde eu morava. Aleluias! Mais tarde eu vim morar nele, na época eu ainda não morava. Mas nessa época eu tinha minha mãe, tinha o meu tio, que já era orgão, a minha tia, que hoje não se encontra mais aqui, a minha prima, e ali a família foi crescendo dentro daquele lugar. E resumindo a história, porque é muito grande, quando ela foi para o outro bairro, porque ali já não descia mais, porque as orações não deixavam mais nenhum descer naquele terreiro, eles mudaram de lugar. E o que eu quero dizer para você hoje, que onde tem oração, aonde tem um clamor vindo do céu, o inimigo não tem poder, o inimigo não pode. Ele chora, ele geme, ele sofre. Quando um crente se ajoelha, quando um crente clama pelo sangue de Jesus, que tem poder no céu e tem poder na terra. Não tem valor maior nesse mundo do que o sangue do Cordeiro, do que a oração de um crente. Você sabia que nós carregamos a marca da promessa nas nossas mãos? No mundo espiritual, Deus já me mostrou, através de sonhos, de visões, que eu não entendia. Um dia eu tive uma enfermidade e Deus me mostrou no sonho. Quando veio aquele demônio para avançar em mim, eu levantava as mãos e ele caía, e eu não entendia o porquê. E eu levantava de novo, toda vez que ele vinha, eu levantava as mãos e ele caía. Isso, já cristão. E eu perguntei para Deus, mas por que ele está caindo? Logo quando eu fui para a presença do Senhor, e o Senhor falou para mim, porque você tem a marca. Todos os cristãos têm a marca de Jesus nas mãos. A nossa mão
ela tem poder de curar, ela tem poder de libertar, ela tem poder de salvar. Nós carregamos a marca de Cristo sobre a nossa vida, sobre as nossas mãos, a qual nós não vemos, mas no mundo espiritual, a marca do sangue de Cristo, o rajadinho que tem na mão de Cristo, tem na nossa mão. Aleluia, é muito sério isso, eu vi. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eles foram para outro bairro, mas até aí eu já tinha saído de novo. Teve uma confusão muito grande, onde a minha tia foi queimada com queimadura de 2º, 3º grau. E eu já não estava mais fazendo parte de lá, mas eu estava presente no momento que ia começar o acontecimento e eu vim embora. E eu lembro quando eles são mentirosos também. Saí de lá porque tive uma briga. E briga entre aspas, porque quando eu falei nos vídeos anteriores que se eles pedem um doce e você dá a eles uma cocada, eles não vão aceitar se você deu. E a gente quer dar para Deus o pior. A gente quer fazer para Deus o pior. Por que a gente não faz para Deus o melhor? Porque lá você tem que dar o melhor. E eu lembro que, voltando aqui, recapitulando para não sair da mensagem, que era uma festa de herês. Herês segundo eles, são crianças que morreram e se incorporam, mas na verdade não passam de demônios, não passam de farsas, porque são os mesmos que andam encurvado, que dão gargalhada, só se desfiguram e se transformam em criança, porque eles transformam no que ele quer. Eu estive lá e eu sei o que eu estou falando. Sei que é pesado às vezes o que eu estou falando, o vídeo pode até sair do ar, porque o YouTube não pode aceitar, mas eu não vou deixar, porque se Deus está no controle de todas as coisas, ainda que tentam, mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, e eu não posso deixar, sabendo de onde eu saí, deixa que muitas pessoas se enganem achando que são. A palavra foi pregada, o testemunho foi contado, você se liberta se você quiser e dê espaço para Deus. Mas a verdade, ela tem que ser verdade, tem que ser falada. Ela tem que prevalecer, porque a Bíblia é a verdade. É a maior faculdade que você tem. Aleluias. E se você que está ouvindo não é cristão, começa a meditar na palavra de Deus, começa a entender os mistérios, quem é Deus, começa a buscar quem é o teu Criador, e tu terás temor. Não é medo não, é temor mesmo, porque Deus, ele não se agrada daqueles que vai para outros ídolos, porque quando ele criou os céus e terra, ele nos criou para um relacionamento com ele. Mas o inimigo, ele é invejoso, e vocês sabem de onde eles vieram. Eles fizeram uma rebelião no céu e a terça parte desceu. Está aí no meio de nós, fazendo as arruaças, levando o maior número de pessoas, porque ele sabe que ele já está perdido. Mas ele quer levar mais pessoas com ele. Então abre o teu olho hoje, porque não tem nada de Deus nessa história aí. Não existe outro Deus além do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo nessa vida tem um propósito de Deus. Nada. E como eu disse no vídeo anterior, o inimigo, ele pode até armar alguma coisa, mas ele fica sem entender que no meio desse laço que ele faz, o Senhor vem, desfaz o laço e faz a obra dele se concretizar, e o inimigo fica confuso, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas ele confunde o inimigo e ele fica sem entender como é que ele fez isso, como que se escapou disso.
O nosso Deus é inexplicável. O nosso Deus não tem explicação, irmãos. E não é para ser explicado, porque senão ele não seria Deus. Aleluias. E o que eu quero relatar hoje foi sobre a reverência. Reverência que tinha lá. E hoje nós não queremos reverenciar a Deus, o Todo-Poderoso. Aleluias. E eu saí do centro e fiquei fora, né? E automaticamente as coisas foram acontecendo. O inimigo foi tomando posse, foi dando espaço, foi tendo espaço, porque eu nasci num berço assim. E assim como o pai de santo e a mãe de santo dizia, eu fui mãe, como eu já disse no vídeo anterior. Eu fui mãe, realmente, mãe solteira. Hoje eu sou mãe de 3 filhos ao todo e uma neta, como eu já disse no primeiro vídeo. Mas tudo para a glória do nome do Senhor. Foi permissão do Pai e todos os meus filhos. São bênção do Senhor, são herança para a minha vida. E eu sou grata a Deus por eles. E como a gente nasce num berço espírita, então o que você aprende, você continua dando continuidade. Mas dentro de mim havia algo que eu não concordava muito. Mas por medo, por estar no espiritismo, eu achava que eu tinha que estar ali. Que eu tinha que fazer, que cumprir as ordens. Mudamos de uma casa para outra. A minha mãe conheceu um outro centro espírita. E ali foi o penúltimo que eu passei. Aleluias. E nesse centro, ali comecei a desenvolver, já estava bem desenvolvida, já tinha vindo mais no mundo da Umbanda, tem as falas. Então eu vim já recebendo outros no corpo. E ali eu já abria, resumindo, eu já abria terreiro, eu já abria como se abre o culto hoje na igreja. Ali eu fazia, mas reverenciando a um Deus. E ali eu já abria, quando faltava o pai de santo, grandão, eu já estava ali já preparada para ser a mãe pequena, que é aquela que quando o pai de santo não está, ela abre, ela começa até que ele chegue. Se ele não chegar, ela dá continuidade aos trabalhos. E ali eu aprendi mais uma coisa. Eu aprendi a ser mais reverente ainda. Foi lá que eu aprendi que todos têm que reverenciar mesmo. É lá que eu aprendi que a oração é a chave da vitória. Sem conhecer o Evangelho, mas tinha uma igreja de frente a este terreiro de Umbanda. E eles falavam para mim assim, para mim e para minha mãe: vocês não vão lá, porque esse povo é macumbeiro, esse povo faz feitiço. Meia-noite você pode olhar, eles estão ali queimando papéis, fazendo uma fogueira ali dentro. Eles ficam de lá olhando o que os crentes estão fazendo. E era uma igreja universal do reino de Deus. Mas aonde fala da palavra do Senhor, o Senhor está. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que está com Cristo, não interessa a denominação. O que importa é que o nome do Senhor está sendo glorificado. E quando o nome do Senhor está sendo glorificado, não importa quem você é. O Senhor, Ele faz presente no meio dos teus. Não é placa de ministério, tanto que a placa fica do lado de fora, mas é a sua comunhão com Deus. E ali eles queimavam os papéis. Hoje eu sei que é os pedidos de oração. E eles oravam, e eles clamavam, e eles abriam as mãos. E os inimigos ali,
Os demônios ficavam afoitos. Porque eles orando e eles tentando lá fazer que os inimigos vinham, que os demônios vinham e não conseguia. Às vezes nem fazer o trabalho direito, porque a oração do crente, o clamor do crente tinha um valor, muito valor como tem hoje. E eles ficavam perturbados com essa igreja. Até que chega um dia que eles invocavam o demônio, mas eles não desciam lá, sabe por quê? Porque toda vez que eles invocavam, os demônios não desciam. Os orixás não desciam. Porque a oração dos crentes não deixou mais com que eles descessem naquele lugar. Fechando aquele lugar, eles foram para um outro bairro, a qual o bairro onde eu morava. Aleluias, mais tarde eu vim morar nele, na época eu ainda não morava. Mas nessa época eu tinha minha mãe, tinha o meu tio, que já era órgão, a minha tia, que hoje não se encontra mais aqui, a minha prima, e ali a família foi crescendo dentro daquele lugar. E resumindo a história, porque é muito grande, quando ela foi para o outro bairro, porque ali já não descia mais, porque as orações não deixavam mais nenhum descer naquele terreiro, eles mudaram de lugar. E o que eu quero dizer para você hoje, que onde tem oração, aonde tem um clamor vindo do céu, o inimigo não tem poder, o inimigo não pode. Ele chora, ele geme, ele sofre. Quando um crente se ajoelha, quando um crente clama pelo sangue de Jesus, que tem poder no céu e tem poder na terra. Não tem valor maior nesse mundo do que o sangue do Cordeiro, do que a oração de um crente. Você sabia que nós carregamos a marca da promessa nas nossas mãos? No mundo espiritual, Deus já me mostrou, através de sonhos, de visões, que eu não entendia. Um dia tive uma enfermidade e Deus me mostrou no sonho, quando veio aquele demônio para avançar em mim, eu levantava as mãos e ele caía, e eu não entendia o porquê, e eu levantava de novo, toda vez que ele vinha, eu levantava as mãos e ele caía. Isso, já cristão. E eu perguntei para Deus, mas por que ele está caindo? Logo quando eu fui para a presença do Senhor, e o Senhor falou para mim, porque você tem a marca. Todos os cristãos têm a marca de Jesus nas mãos. A nossa mão, ela tem poder de curar, ela tem poder de libertar, ela tem poder de salvar. Nós carregamos a marca de Cristo sobre a nossa vida, sobre as nossas mãos, a qual nós não vemos, mas no mundo espiritual, a marca do sangue de Cristo, o rajadinho que tem na mão de Cristo, tem na nossa mão. Aleluia, é muito sério isso, eu vi. Glória a Deus.